Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você neste dia maravilhoso, dia abençoado, aonde Deus tem cuidado de nós. Eu tenho certeza que você já levantou, já foi trabalhar, ou está cuidando da sua rotina diária, corriqueira, ou na sua casa ou fora dela. O Senhor tem cuidado de nós. Vamos para mais um vídeo da palavra do Senhor. Vídeo esses que tanto me fortalecem. Quando eu vou estudar a palavra e me preparar para fazer esse vídeo, esses poucos momentos que nós temos juntos, como meu coração se alegra. E como Deus tem me abençoado por esse canal, me ajudando a compartilhar com você essa palavra bendita. Eu louvo a Deus por nós estarmos aqui unidos, neste propósito de levarmos a palavra do Senhor aos corações. Eu gostaria muito de dividir com você algo que eu vivi há uns anos atrás. Eu estava no meu começo de caminhada cristã e num determinado momento me abateu um desânimo, uma vontade de parar com tudo. Eu me lembro desse dia, era um dia que eu não tinha ido trabalhar, eu estava na minha casa, levei o meu filho na escola e voltei, abri a palavra e falei: Senhor, fala comigo. O Senhor realmente me quer aprendendo da tua palavra, pregando a tua palavra. Naquele momento nada disso fazia sentido na minha vida. Por tantas lutas e problemas que eu estava passando naquela ocasião, o meu coração se entristeceu. Naquele mesmo dia, Deus trouxe na porta da minha casa uma serva de Deus que abriu a palavra do Senhor para mim e declarou que estava em Isaías, no capítulo 41, 10, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus, eu te ajudo e te esforço na destra da minha justiça. Sabe por que eu estou começando esse vídeo falando isso para você? Nós não sabemos qual é o momento que a palavra desse vídeo e de muitas outras pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, em tempo e fora de tempo, nas redes sociais, levando folhetos em portas, pregando, nós não sabemos o momento que aquela lição de casa vai nos ajudar a vencer. Naquele dia, eu tive uma grande lição que Deus respondeu por através da vida de uma serva de Deus que já não está mais nesse mundo, irmã Gessi, e ela veio no momento que eu necessitava de uma direção para a minha vida. Deus trouxe ela na porta da minha casa. Assim é com você. Você pode até ouvir esse vídeo e achar que não faz sentido para a tua vida. Olha e vê que é mais um vídeo e nem assiste ele, só curte, mas não escuta a mensagem, ou passa de largo e não ouve o que Deus está falando aos nossos corações. Mas saiba, a palavra do Senhor é o que nos leva a vencer. Então eu quero ler com você hoje uma palavra que está no Evangelho de Mateus, o capítulo 13, que diz assim: a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Ele respondeu, disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é-lhes dado. Que passagem mais profunda. Jesus falando por parábolas. Parábolas são palavras, é uma narrativa alegórica de forma indireta, aonde o Senhor usava uma comparação
para poder esclarecer uma outra coisa. Ele fazia uma comparação para que os discípulos ou aqueles que estavam caminhando com ele entendessem. Assim é a Bíblia. Se nós formos ler a palavra do Senhor, cheio das nossas convicções, não entenderemos. Mas se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus venha nos direcionar acerca das Escrituras, a nossa visão será outra. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas carnais se discernem carnalmente. Então, a mente humana nunca vai ser mais que a palavra do Senhor. Você que não lê a Bíblia, faça esse desafio em 2023 e leia para você ver o bálsamo maravilhoso que vai vir sobre a tua vida, na tua mente, no teu coração, no teu espírito, o fortalecimento que você vai receber. E aqui diz que Jesus falou com seus discípulos em parábolas, ele saiu de casa mais uma vez, estava ao pé do monte, sempre cercado de muitas pessoas. Jesus é sempre cercado daqueles que necessitam da tua presença. Nós necessitamos da presença de Jesus. Temos que correr atrás de Jesus em oração, em busca de que a mão dele venha em nosso favor. Aí o Senhor começa a falar por parábolas. Aí ele diz que o semeador saiu a semear a semente. A semente é a palavra, é o reino do Senhor. O nosso Deus, aquele que vem semear para a tua vida a vitória, a paz, a abundância, a libertação. A palavra do Senhor é a semente que nos leva para o reino de Deus, que fala acerca do reino de Deus. E ele faz uma comparação que essa semente, aonde que ela caiu? Uma parte dela caiu ao pé do caminho. No meio do caminho caíram as primeiras. Aí as aves foram lá e comeram. O inimigo, aquele que é usado pelo mal, a força das trevas, tirou aquela boa semente. Aquela boa semente que foi lançada, mas caiu à beira do caminho, foi desperdiçada. Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de ouvir uma boa palavra? Olhamos aquela mensagem e saímos daquela mensagem, não, estou cansada. Ela foi roubada, aquela semente lhe foi tirada, porque a sua distração fez com que você não a ouvisse e o inimigo veio e roubou a bênção de você. E aí depois as aves comeram. Aí outra semente caiu no meio das pedras. E ela, porque não tinha profundidade, ela cresceu, mas não tinha raiz profunda. Cresceu no meio das pedras. Aí o que acontece com ela? Veio o sol quente, queimou-a e secou porque não tinha raiz. Lembra aquela palavra de fé, de ânimo que você ouviu alguns dias atrás? Você tomou posse dela momentaneamente. Só que as pedras que têm estado na tua vida, e essas pedras têm um sentido muito amplo, essas pedras podem ser a tua própria incredulidade, pessoas que estão à sua volta, sempre falando que você não vai conseguir, que estão ali te impedindo de criar raiz na palavra do Senhor. Sabe como nós criamos raiz na palavra do Senhor? Quando nós recebemos em nosso coração e deixamos que ela venha germinar. No meio das pedras não seremos produtivos. No meio das pedras não chegaremos à vitória. Porque a raiz da palavra do Senhor tem que ser profunda em nosso coração. Se for superficial, no dia da batalha, aqui diz o sol quente, a destruiu, a matou. No dia da calamidade, se aquela boa semente da palavra não estiver bem guardada no teu coração, você não consegue ficar de pé, eu também não consigo. E à frente diz assim, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aquela semente da palavra, lembra aquele dia que foi dito algo para você, que você escutou, você viu que era verdadeiro, que era de Deus, você se propôs a viver de uma forma diferente, acreditou nas escrituras e falou, agora eu vou me levantar. Mas naquele momento, os espinhos, sabe aquela quantidade imensa de problema que te cutuca, que você está sempre lembrando de uma dívida, sempre lembrando de uma afronta, de uma humilhação,
e que está te sufocando e você não está conseguindo permitir que a palavra do Senhor germine na sua vida, se você não tirar os espinhos, a palavra não vai crescer. Os espinhos é toda a negatividade, toda a força contrária do inimigo que vem falar por através de pessoas que você não vai chegar em lugar nenhum. Sabe aquela palavra que você ouviu, aí você fala, vê lá que isso é verdade, que acontece isso, que ainda tem milagre. Por que tanta gente então morre? Por que tem criança que nasce com isso, que nasce com aquilo? Por que tem enchente? Os espinhos fazem isso. Roubam o entendimento do ser humano. O espinho vem tentar te sufocar e mostrar que Deus não faz nada, não é assim mesmo? E vão surgir pessoas que vão confrontar a sua fé, são espinhos, mas se a palavra do Senhor estiver no teu coração, você vai vencer. Aí por último diz assim, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30. A palavra do Senhor, quando ela cai verdadeiramente em nossos corações, traz transformação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz para nós um crescimento interno, um padrão mental, intelectual, físico, emocional, espiritual, num nível jamais vivido por nós. Por que há tanta luta para nós conseguirmos ler a Bíblia? Analisa só esse texto. A semente, algumas caíram no meio do caminho, outras caíram no meio das pedras, outras no meio dos espinhos, até que caiu numa terra produtiva. Assim é o mundo que nós vivemos hoje. No mundo de hoje está cheio de distrações, situações e pessoas que se fazem como esse texto, como espinhos, como pedras, como oposição, para você não entender o que Deus tem com a tua vida. Nós estamos no começo do ano, vamos nos propor a deixar que a semente da palavra do Senhor cresça em nós. Cresça abundantemente para você ter uma vida de fé crescente. Cresça abundantemente para trazer libertação, para abrir as portas, para te ensinar a ter uma visão vitoriosa da vida. Não permita que nada nem ninguém venha roubar de você o que Deus quer fazer em teu favor. Ele quer implantar a raiz da palavra dele dentro de você para germinar vitória, para germinar crescimento espiritual, para te ajudar a enxergar Deus de uma outra forma, não da forma limitada como você tem crido, mas de uma forma ampla e verdadeira como o nosso Deus é, onipotente, onipresente, onisciente. Vivemos num mundo onde muitos têm tudo, acreditam em tudo, mas deixam de lado a verdadeira verdade que está na palavra do Senhor. Que o nosso 2023 seja um ano de busca constante da palavra do Senhor. E eu quero lançar hoje a você um desafio. Um desafio que eu já fiz com algumas pessoas no dia 1º e eu quero fazer com você. Vamos nos desafiar a nós mesmos, a nossa capacidade. Sair da inércia, da preguiça e vamos ler a Bíblia durante todo esse ano. 15 minutos que você deixar para ler a Bíblia, no dia 31 de dezembro você terá lido ela toda. É comprovado, 15 minutos por dia. O que são 15 minutos? Um tempo que todos nós temos. 15 minutos todos os dias. Vai nos levar a ler a Bíblia toda. E além disso, o retorno vai ser algo maravilhoso para as nossas vidas. Eu lanço com você esse desafio. E se você crer nesse desafio, eu quero ver você colocar o seu amém. Tanto no Facebook, quando eu publicar o vídeo, e também no YouTube. Vamos vencer a nós mesmos e nos levantar para caminhar com Deus vitoriosamente. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Até amanhã, em nome de Jesus.